Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É isso, e assina embaixo, mas de fato eu não fui santo durante esse processo, mas eu sou dono das minhas falas, das minhas omissões, das minhas ações principalmente. Então, ao contrário de outros que eu tive que conviver, que sempre terceirizam a culpa, sempre tentam generalizar, colocar todo mundo no mesmo balaio, eu matei no peito tudo que eu vivi. E, querendo ou não, o meu dissenso no programa virou quase que a força gravitacional do programa no último ano. Porque o programa ganhou um contorno politizado. E esse é o fato, querendo ou não. Eu fui o assunto mais falado do Brasil no Twitter 4 vezes em um ano. Vi de... Primeiro debate com Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Verdade. A briga com Tomé, no Babdush, militante tonto lá no dia famigerado 11 de maio. Essa eu não lembro. Que eu fui agredido. Ah, foi essa? Eu lembro. Porrada, claro. Eu lembro, claro. Terceiro, famigerado jantar com o ex-presidente Michel Temer. E o quarto, que para mim foi até um fim quase que poético para essa trajetória, foi o meu reencontro, 3 anos depois, com o atual presidente, onde eu tinha a missão... já nessa guerra assimétrica que eu estava vivendo ali... De botar ele pra correr? Não, de expor quem eu sempre soube que ele era. A fraude que ele é, o sujeito fraco que ele é. Eu acho que... A incapacidade de lidar com um contraditório. Então eu usei claramente um plano de ação anterior, com a fina ironia, usando o PT como exemplo, os desmandos do PT, as contradições do PT, para expor exatamente as semelhanças cada vez mais... infinitas com o bolsonarismo que ele representa, e ele se estrangulou, que ele vestiu a carapuça, ele se estrangulou com a carapuça, e eu consegui expor para o grande público, até porque furou a bolha, inegavelmente. Claro. A repercussão foi colossal, e na minha visão, missão cumprida. Lógico que quem se posiciona, especialmente nos dias de hoje, vai acirrar ódios e paixões, mas faz parte. Eu também tô anestesiado em relação a isso, eu sei separar o joio do trigo. As pessoas têm uma predisposição, têm a ferocidade alucinada por sangue fresco na internet. E eu, em grande parte, providenciei esse sangue para o bem ou para o mal. Mas eu travei o bom combate. Eu fui, como o Teddy Roosevelt dizia, o 26º presidente americano, um desbravador. A história dele é maravilhosa, talvez dos presidentes pioneiros americanos. Ele é foda, tanto que está no Mount Rushmore, né? O único presidente do século XX que está no Mount Rushmore. E ele dizia, né, o que importa não é o crítico na plateia, e sim o homem na arena com poeira no rosto, sangue na face, botando a cara e travando o bom combate. E isso, podem odiar meu focinho, podem renegar tudo que eu digo, faz parte, mas dizer que eu não coloquei a cara e defendi o que eu penso, contra tudo e contra todos, num ambiente de guerra simétrica, inóspito, que eu estava cada vez mais ali sendo uma voz dissonante, o contraponto, e... A sensação que eu cresci 10 anos em 2, irmão. Então, não poderia ter tido uma experiência mais proveitosa que essa para mim. Eu só deixei amigos lá, pelo menos na minha conta. Essa foi também a impressão clara, nítida, incontroversa que eu tive de todos os caras lá desde o momento que eu saí. Ouvi que eu tenho portas abertas do próprio Emílio, que foi muito gentil comigo. Tinha baita convivência com ele. Ainda permaneço com uma amizade virtual com ele. E foi um grande professor para mim, só a gratidão. Mas certos também, a gratidão permanece, é o que norteia aqui minha situação. Mas também eu não tenho sangue de barata. Tem certos limites ali de convivência, também da dinâmica do programa que foram transpostos ali pós a entrevista com o Bolsonaro, que também, na minha opinião, encardiu o ambiente. Eu olhei em volta, fiz o exame de consciência, ouvi quem mais amo no mundo, amigos, conselheiros, pais, que são pais que, graças a Deus, não é... A gente tem relação, obviamente, a deferência, a hierarquia, o respeito, mas a gente fala de igual para igual, cumplicidade total. E se o lema da vez é só briga com quem está em cima e não se deixe atingir pelo que vem de baixo, eu olhei em volta ali e falei, dos últimos 36 convidados desde setembro de cunho político, 33 foram bolsonaristas. Eu ouvi de vários deles que iam lá com o intuito expresso de tentar lacrar e lucrar as minhas custas. Eu ouvi de vários deles no intervalo que eles iam lá com só essa intenção. Para a bolha deles. Para tentar fazer o recorte canalha, distorcido, replicar nas redes deles e tentar me antagonizar e ficar por isso.
Se eu fosse candidato ano que vem, coisa que eu poderia muito bem ser, e diria que eu tenho pelo grau de apoio espontâneo que eu vejo em qualquer lugar que eu vou aqui em São Paulo, mas como não é o caso, não é o que está consoante com as minhas ambições no momento, que é exatamente botar a minha veia artística que ficou em segundo plano nesses últimos meses, voltar da primazia para isso, priorizar isso. Foi abafando. Exato. Realmente. Foi ficando em segundo plano. Eu estava rendendo mais no lado beligerante, da política, do embate, do combate. E assim, como diria o nosso Sinatra, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Arrependimentos eu posso ter algum outro, mas são muito irrisórios e minúsculos aí para eu ficar mencionando e remoendo. Mas é a sensação, cara, como eu disse... De missão cumprida. Missão cumprida, eu olhei em volta e eu falei, cara, olhando para o ano que vem, esses caras que já estão aqui, viraram sócios do programa e da emissora, vão vir com cada vez maior frequência. E eles vão estar lutando pela sobrevivência política deles ano que vem. Então, assim, o que vai estar em jogo o sarrafo vai estar mais em cima, as expectativas vão estar mais em cima, o que está em jogo vai ser cada vez mais decisivo e definitivo, né? Então, eu não quero ficar de galo de rinha aqui, porque se eu fosse candidato, eu triplicava a aposta e ficava nessa briga porque até a véspera. Você ganharia Exato. Com isso. E aí, esse foi um tema também, que na dinâmica do programa faz parte. Você é candidato, vai sair candidato. Exato, estavam me rotulando ali com coisas, e aí eu brincava, até o planeta Surita, um asteroide à deriva. Aí os movimentos políticos dele, por consequência, eu que tinha que justificá-los. Ele tem minha lealdade incondicional, até debaixo d'água, mato e morro por ele. Mas isso é até um tema assim, que foi uma constante na nossa relação no último ano, de separar a tal da associação hereditária, né? Qualquer movimento dele, eu tenho que justificar. E você prova, né, pai, que eu assim, como eu disse, eu enquanto observador político, nasci mais na internet, dentro dessa a nova direita, liberal conservadora, esses vários movimentos díspares aí que surgiram. Você é um cara mais da velha guarda, eu talvez seja, e você é um cara que tem todo esse perfil mais senior, já, nunca de fato exerceu a política formalmente, mas sempre dialogou de igual para igual, nos salões do poder. Então sabe como a banda toca, um cara mais experimentado, e eu talvez ainda mais idealista e cresci, talvez o meu início também foi quando eu estudava, quando eu comecei a acompanhar a política para valer no detalhe ali, começar a me informar, estudar assiduamente, foi na eleição de 2012 nos Estados Unidos. E eu lembro de ter ido com um tio americano meu, ele foi dirigindo o carro dele rumo a um soccer camp, né? uma gincana gincana não, meio que como se fosse uma colônia de futebol que você passa um mês treinando durante as férias, em Sarasota, na Flórida. E aí a gente fez o trajeto Miami-Sarasota, 3 horas e meia, e foi a primeira vez que eu ouvi o talk radio americano, que é majoritariamente conservador, o grande Rush Limbaugh, aquela voz de ouro, e ele morreu recentemente. Ele era um bastião do conservadorismo moderno americano, conservadorismo popular, raiz, né? E aqui eu comecei a me identificar com aquele ideário, né? Lógico que com o passar do tempo eu também fiquei cada vez menos um cara ideológico nem doutrinário, tá? Você vai aprendendo, vivendo e aprendendo, e hoje em dia a minha linha é muito mais consoante com o próprio Nando Moura, com o Danilo Gentili, de que político é empregado, mais pragmático. Eu sou como Ariano Suassuna diz, foi a melhor definição e que para mim expressa perfeitamente a minha visão de mundo hoje, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. É isso que eu sou. É verdade. Eu não vou esmorecer diante das dificuldades aí que o Brasil apresenta, problemas crônicos, esse clima horroroso que está reduzindo o debate a isso. Vem, né? Vai piorar sem dúvida, mas para o mal triunfar basta a omissão dos bons. Eu não estou falando que eu estou num patamar moral elevado, mas eu sinto que... Você tem o seu papel, né? Eu olho em volta, você é a somatória das pessoas em volta de você. Eu nunca tive tanta clareza moral, tanta segurança e confiança de que houve uma depuração traumática necessária, mas que agora está bem delimitado o tabuleiro e que sabe quem é quem que está nesse jogado. Quem é quem, qual é a trajetória, quais são as pretensões. Eu acho que já não tem mais espaço para ficar... Todo mundo já está com a cara definida aí e a sua posição definida nesse tabuleiro para o ano que vem. Lógico que a gente vai estar, não formalmente, frontalmente, mas a gente vai colaborar como a gente puder para tentar romper esse binarismo